E aí galera, beleza? Professor Igor Souza falando e vamos para a solução de mais uma questão. Separei aqui a questão 9 da segunda lista do segundo encontro, também foi pedida. É uma questão nível médio para difícil, assim, dependendo, mais questão de interpretação mesmo, mas vamos lá. Ó, exercício 9. Em grupo de intercâmbio, a razão entre brasileiros e estrangeiros era de 3 para 4. Se cada brasileiro possuía 2 canetas e um caderno, e cada estrangeiro possuía uma caneta e 2 cadernos, calcule a razão entre os números de canetas e cadernos. Bom, o anunciado da questão não parece dar informações tão claras assim, porque não parece que a gente não vai conseguir encontrar exatamente qual é o total de canetas e o total de cadernos. Se a gente conseguisse, ia ser beleza, porque aí era só botar um sobre o outro e a gente acha a razão. Mas como a gente não consegue, então vamos ver se a gente pode manipular com algumas variáveis, de modo que essas variáveis sejam canceladas e a gente ache a solução. Então vamos lá. Certo, então eu defino R. R é o número que a gente está procurando. E P e N é o número de canetas e cadernos. E vamos dar nome também ao número de brasileiros e estrangeiros. Certo, então defini aqui o número de brasileiros e estrangeiros. E sendo X o número de brasileiros e o número de estrangeiros, a gente já pode encontrar uma relação entre eles com a primeira informação do anunciado, já que a razão entre o número de brasileiros e estrangeiros é 3 para 4. Então temos. Tá, então o número de brasileiros e estrangeiros x sobre y é igual a 3 sobre 4, que é a razão dada no anunciado, e isolando x, né, temos que x é igual a 3 quartos de y. Bom, então agora vamos tentar achar valores, achar P e N em função de x e y. Porque aí a gente tenta encontrar esses valores tais que quando a gente calcular o P aqui em cima e o N aqui em cima, apareça x e y, ou mesmo somente um deles, x ou y, no numerador e no denominador, de modo que a gente corte eles e sobre só a razão que a gente está procurando. Então, fazendo aqui, a gente vai ter que, como P é o número de canetas, a gente pode dizer que, como os brasileiros têm 2 canetas e os estrangeiros têm uma caneta, a gente pode dizer que isso é 2 vezes x, cada brasileiro tem 2 canetas, mais y, cada estrangeiro tem apenas uma. E o N, o número de cadernos, a gente pode dizer que isso daqui é igual a 2y, pois cada estrangeiro tem 2 cadernos, e mais x, né? Mais x, pois cada brasileiro tem apenas um caderno. Agora vamos substituir o valor de x nessas duas equações, de modo que a gente ache P e N em função de uma só variável. Então vamos substituir o valor de x de modo que P e N fiquem em função só de y. Vamos lá. Certo, a gente substituiu o x, tirando o MMC e resolvendo aquele 2 ali, a gente tem que
Então a gente tem que P é igual a 5y sobre 2. Certo, agora vamos fazer o mesmo para N. Tirando o MMC, a gente tem que então N é 11 quartos de Y. Beleza, e agora tá tudo tranquilo, porque como P e N estão em função de Y, quando a gente substituir esses dois valores aqui nessa fração, vocês percebam que o Y vai ser cortado. Vamos ver. Então a gente tem que R, que é igual a P sobre N, isso daqui vai ser igual a, substituindo os valores, aí a gente repete a de cima e multiplica pelo inverso já de baixo, então temos que veja que o y vai cortar aqui, esse 2 dividido por 4 é 2, vai sobrar 2 vezes 5, então vai dar que... Beleza, então a razão que a gente estava procurando R é igual a 10 sobre 11. E aí a gente finaliza a questão. Muito obrigado pelo prestígio, se você veio até o final do vídeo eu agradeço muito, e até a próxima.